Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui é o Diácono Max. Hoje eu quero tratar com vocês de dois temas que muitos não gostam que se misturem, a fé e a política. Por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final, deixe suas opiniões e comentários. A fé e a política se misturam? Qual é a sua opinião? Assistindo um vídeo muito conhecido na internet do filósofo, professor universitário, escritor e palestrante Mário Sérgio Cortella, onde ele fala sobre a etimologia das palavras, ou seja, a origem das palavras idiota e político, eu quis tratar um pouco com vocês desses temas que são extremamente atuais e importantíssimos para todos nós. Durante minha vida, eu ouvi as pessoas dizer muitas vezes que a fé e a política não se discutia, nem tampouco se misturavam. E confesso que demorei um pouco para entender que esse conceito, esse pensamento estão totalmente errados. Talvez seja porque muitos ainda pensem dessa forma, que as coisas andam de mal a pior na nossa sociedade. Já parou para pensar nisso? Antes de continuarmos, eu gostaria de ler o significado e a etimologia dessas duas palavras, idiota e político. Idiota. Pessoa sem inteligência, discernimento ou bom senso, ignorante. Quem diz tolices ou coisas sem nexo, tolo, estúpido. Quem é muito pretensioso ou demonstra uma vaidade excessiva, que é muito vaidoso. A raiz etimológica da palavra idiota está no grego idios, que significava privado ou pessoal. Este termo, no entanto, se transformou em idiotes, para designar as pessoas que não exerciam nenhum tipo de trabalho público na Grécia Antiga. Ou seja, a pessoa que não queria se envolver no meio político, não se preocupava com a sociedade, que era egoísta, que era vaidoso, só se preocupava consigo mesma, naquela época já era conhecida como idiota. Político. Aquele que se dedica à política, bem simples. Vamos ver a etimologia da palavra. Do grego politikos, com K, que significa cívico. O termo políticos, por sua vez, se originou a partir da palavra politis, que quer dizer cidadão, que se originou de polis, traduzido por cidade. Numa sociedade como a grega, em que a vida pública interessava a todos os cidadãos, os políticos eram aqueles que se dedicavam ao governo da polis, a cidade ou estado, colocando o bem comum acima de seus interesses individuais. Isso é muito importante. Olha como que era o político naquela época. Ele colocava o bem comum acima dos próprios interesses. Depois de vermos os significados e a etimologia das palavras político e idiota, percebemos que na sociedade antiga, o idiota era aquela pessoa egoísta, que não se envolvia na política. Já o político era aquela pessoa que vivia em comunidade, vivia em coletivo, se preocupava com o bem comum. Percebeu o quanto isso é sério e importante, meus irmãos e minhas irmãs? Vivemos hoje em uma sociedade extremamente egoísta, numa sociedade em que a família tradicional está cada vez mais desacreditada, uma sociedade que não valoriza a vida, em que o aborto se tornou algo certo, um direito, uma sociedade em que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Uma sociedade em que o certo passou a ser o errado
e o errado se tornou o certo. Isso tudo por culpa de todos nós. Nós nos tornamos verdadeiros idiotas e não políticos. Aqui eu não vou generalizar, pois conheço muitos políticos que realmente entenderam o significado da palavra, estão nesse meio lutando pelo bem comum acima de seus próprios interesses. Em contrapartida, há muitos políticos que são verdadeiros idiotas e, o pior, eles pensam que o povo também é idiota. Só se preocupam com seus próprios interesses, são egoístas, estão em busca somente da riqueza e do poder. Mas nem tudo está perdido. Todo o poder emana do povo, está na Constituição. Nós podemos mudar o quadro atual. Não estou dizendo que todos devem se candidatar. Política também é vocação. E só conseguimos exercer bem a nossa profissão quando temos vocação, quando trabalhamos com amor. Nós que somos cidadãos de bem, que queremos e preocupamos com o bem comum, precisamos nos envolver mais, precisamos participar mais. Não podemos continuar deixando os maus no poder. Já dizia um grande filósofo, o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Rezem comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobre-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e suas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria.